Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos. E o programa de hoje tem novidade. Estamos começando a estudar a carta de São Paulo aos Gálatas. É um novo tempo, é uma nova temporada. Agora mergulhando na carta do apóstolo aos Gálatas. Deus tem muita coisa a revelar a cada um de nós, a falar conosco, a nos mostrar. Então estejamos atentos, abertos àquilo que Deus quer falar conosco a partir da carta aos Gálatas. Para isso, dando abertura de coração a Deus, nós precisamos suplicar o dom do Espírito Santo, para que nos leve ao entendimento, à compreensão de tudo o que o Senhor quer revelar a nós neste tempo, a partir da sua palavra. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Como eu já disse no início, nós estamos entrando numa nova temporada no estudo da carta aos Gálatas. Então, você pode aí já pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos. Nós vamos hoje ler o texto e meditar de Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Quero pontualizar algumas coisas. O autor da carta é o apóstolo Paulo, né? Isso nós todos já sabemos. Ela foi escrita possivelmente ali no ano 50 da era cristã, né? Depois de Cristo. A comunidade da Galácia, ela já existia, a cidade, ela foi fundada no ano 25 antes de Cristo, né? Ali na região central da Ásia Menor, hoje é a Turquia. Então é ali que estava situada essa comunidade quando o apóstolo escreve essa carta. E é uma carta combativa, nós vamos perceber isso. É uma carta onde o apóstolo quer fundamentar a doutrina cristã, especialmente o entendimento da mudança da antiga aliança para a nova aliança. Ele vai enfrentar de uma forma muito firme, decidida, às vezes até dura, os judaizantes. Aqueles homens que converteram-se do judaísmo para o cristianismo e queriam fazer o cristianismo apenas uma seita judaica, né? E aí eles tratam também de denegrir e de sabotar a imagem do apóstolo para que tivessem alguma penetração na comunidade dos Gálatas. Então, o apóstolo vai, durante todo o texto da carta aos Gálatas, estar diretamente em confronto, colocando as coisas no seu devido lugar. Porque, às vezes, nós precisamos entrar dentro dessa dinâmica do combate para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos ler o texto. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que, tão depressa abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procura agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo já se apresenta, ele já começa esse capítulo 1 apresentando-se como servo de Cristo.
ele não é escolhido por homens, mas pelo próprio Deus. Ele já dá aí a visão, já lança a realidade para que esses irmãos entendam exatamente esse processo. E aí, na autoridade de servo de Cristo, ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Ele já vai mostrar aí a paixão de Cristo, a entrega de nosso Senhor para nos libertar do mundo mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele glorifica a esse Deus e aí já vai direto no assunto. Não manda recado, não faz rodeio, não arrodeia. Ele já anuncia, olha, tão depressa vocês abandonaram aquele que vos anunciou o evangelho, a mim, para seguir outro evangelho que está sendo anunciado. E aí ele vai dizer, olha, não que aconteça, que haja outro evangelho, acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Essa palavra é muito atual e a gente precisa estar atento. Se Paulo está escrevendo uma carta apologética para defender o evangelho de Cristo, nós precisamos ligar ao alerta para nós olharmos também para o tempo que nós estamos vivendo. Não podemos aceitar nenhuma realidade que queira corromper o evangelho de Jesus Cristo, que queira dizer o contrário daquilo que Cristo disse, daquilo que Cristo anunciou. E aí Paulo vai dizer o versículo 8, pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja excluído. Então ele já está aqui num sistema de defesa das suas ovelhas, dos ataques dos lobos, do ensinamento errado, do ensinamento contrário àquilo que o evangelho diz. Ele está mostrando que existiu um processo, uma passagem da antiga para a nova aliança. E eu e você precisamos ter consciência dessa nova aliança que exige de nós uma vida nova, uma vida adequada ao evangelho. Não podemos ceder àquilo que Deus tem para cada um de nós, que é a vida eterna. E não podemos ceder a esses perturbadores espaço nos nossos ouvidos, na nossa mente, na nossa visão, na nossa prática de fé. Existem também nos nossos tempos pessoas que corrompem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a defesa apologética que Paulo faz precisa ser também enfática para a nossa vida. O evangelho é o evangelho de Cristo, pregado pela Santa Igreja Católica e ensinado pelos padres da igreja, pela tradição, e confirmado pelo magistério da igreja em tudo aquilo que são os desdobramentos na doutrina moral, na doutrina social da igreja e naquilo que é o ensinamento da vivência litúrgica, da vivência da nossa fé, da nossa oração. Nada que contradiga esse evangelho pode ser aceito por nós. Evangelho de prosperidade, evangelho influenciado por socialismo, por ideologias, isso deve ser rejeitado por todos nós. Isso não faz parte do evangelho de Jesus Cristo. São adereços, coisas que são colocados aí. Nós precisamos buscar esse discernimento, nós precisamos entrar dentro dessa verdade que é o próprio Cristo e nos libertar totalmente do erro que muitas vezes é semeado por aí. E aqui é um versículo que eu sempre assumo para a minha vida. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo isso aqui porque esses judaizantes diziam que ele aboliu algumas práticas da antiga aliança para ser agradável aos pagãos, para ter aliança com homens. E aí Paulo está dizendo, eu não tenho buscado a aprovação dos homens, eu não procuro agradar aos homens, o que eu quero é ser servo de Cristo. Se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Pega essa palavra também para você. Às vezes a gente está tão preocupado se a gente está agradando ou não. Eu tenho que preocupar-me se a minha vida está sendo agradável a Cristo. Se eu tenho agradado a Deus, é isso que importa. E aí, aqui não é eu estou agora avalizando um comportamento agressivo, um comportamento não cristão,
contra as pessoas, não. Não estou dizendo que você tem que ser desagradável, confrontar, agredir ninguém. Eu estou dizendo que você tem que agradar a Deus. Se a sua vida está agradando a Deus, fique em paz, fique tranquilo. A mensagem que eu colho hoje para mim: preciso agradar a Deus com a minha vida, a minha forma de viver. E isso diz de fidelidade ao Evangelho, à tradição da igreja e ao sagrado magistério. Tudo o que corrompa essas 3 colunas da nossa fé devem ser rejeitadas. Acho que ficou claro, né? E qual é a aplicação disso tudo na nossa vida? Pedir a Deus a graça da visão espiritual, do discernimento, para você rejeitar o que não está de acordo com a doutrina da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da igreja. A gente tem que rejeitar. Essa é a aplicação. E é isso que o apóstolo está dizendo. Nem que um anjo do céu ou qualquer pessoa que anuncie um outro evangelho não pode ser aceito, tem que ser rejeitado. Amém? Então vamos rezar pedindo essa graça para Deus? Senhor, o que nós precisamos no tempo atual é de discernimento espiritual, um discernimento feito de acordo com a palavra, com a tradição da igreja e com o sagrado magistério, para que aquilo que não está de acordo com o evangelho, com a doutrina da igreja, seja rejeitado por cada um de nós. Porque nós não queremos agradar a homens, nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Eu quero pedir essa graça, que a minha vida seja agradável ao Senhor. A minha maneira de viver, a minha maneira de agir, o meu entendimento, Senhor Deus, da palavra, da doutrina, daquilo que é a tradição da igreja. Coloca-me, Senhor Deus, nesse nível de discernimento onde eu consiga escolher o certo, onde eu consiga discernir o erro. E isso se dá também por uma vida cada vez mais em comunhão com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de honestidade intelectual e espiritual na sua presença. Conceda a cada um de nós essa graça e livra-nos, Senhor, dos modernismos e das ideias deste século. Muito obrigado por nos alertar e por nos chamar a atenção. É exatamente isso. O Senhor está chamando a nossa atenção já no início do estudo da Carta aos Gálatas, para que nós saibamos discernir o certo do errado, a mentira da verdade e ficar com a verdade do Evangelho, com o ensinamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.